Obrigado. Pois bem, de acordo com a nossa agenda, então, nós teremos agora o segundo grupo, né, que irá apresentar-se e cujo tema do trabalho de conclusão de curso chama-se Gestão Financeira. Então, a vocês, boa sorte. Agora o tempo é todo seu. Obrigado. Boa noite, senhores professores, senhores convidados e alunos presentes. Nós vamos falar sobre ferramentas de apoio à gestão financeira. Próximo. Este grupo é composto pelo André, Arnaldo, Carlos Ricardo, Débora, que sou eu, e Larissa. Próximo. Dentro do tema Ferramentas de apoio à gestão financeira, a nossa problemática é como a formação de preço pode aumentar a competitividade das empresas. Próximo. Que problemática que é abordar? Ela quer trazer, falar um pouquinho sobre a mensuração dos custos dentro de uma empresa, a formação de preço, que necessita da apuração dos custos, e das ferramentas metodológicas e tecnológicas que auxiliam nesses dois processos. A relevância do tema para o curso. O curso é de administração com ênfase em análise de sistemas. Então, nada melhor do que integrar a administração, que são as estratégias, a tomada de decisão, junto com a análise de sistemas, que auxiliam nessas tomadas de decisões. O que nos motivou a escolher esse tema, essa problemática? É muito difícil encontrar um trabalho que aborde preço, custo e ferramentas metodológicas e tecnológicas integradas. Além disso, é um desafio para o grupo, é um assunto muito complexo. O roteiro do trabalho é contexto histórico, que vai ser apresentado pelo Arnaldo, sistemas e métodos de custeio, Larissa, métodos e políticas de formação de preço, Débora, que sou eu, ferramentas de apoio à gestão financeira, André, pesquisa, Carlos Ricardo, e conclusão, Larissa. Próximo, por favor. E para que nós possamos compreender tudo isso, nós precisamos visualizar que ao longo da história da humanidade houveram duas grandes revoluções. A primeira, a Revolução Agrícola, onde o homem começou a plantar e colher além do que precisava, e trocando esses excedentes com outros planos. E após isso, essa evolução, chegamos na Revolução Industrial, onde, com o surgimento das fábricas, esse processo de produção parou de ser artesanal, diminuiu drasticamente, e começou a se produzir em muita quantidade, necessitando-se a apuração de custos, dos custos, de uma forma melhorada. Embora muitos considerem a era da informação uma revolução, ainda não é consenso entre os autores que seja uma revolução. E essa era da informação, essa quantidade produzida já não é o diferencial. As empresas têm metodologias e manufaturas que possibilitam produzir muito, né? Isso não é o diferencial. O diferencial na era da informação é produzir a um custo adequado, com um preço correto e dentro de um prazo aceito, né? Coerente. Isso, para que a gente possa visualizar esse sistema de produção, essa transformação, nós podemos observar nesse gráfico que tudo que existe, como Siles lá, tudo que você usa, veste, consome, existe graças a um processo de transformação, com entradas, uma transformação e uma saída, como nós visualizamos nesse gráfico. E sempre
com valor agregado. Essa ideia básica de entrada, transformação e saída, basicamente consiste toda empresa, é uma visão sistêmica. Próximo, por favor. Essa visão de transformação, ela sofre influência de subsistemas externos que o administrador financeiro precisa estar atento para que não prejudique, né, a missão da empresa. Como nós podemos também observar nesse gráfico, todos esses fatores são primordiais e acontecem dinamicamente, influenciam o sistema de transformação. O próximo, por favor. A administração financeira, ela tem como meta permitir que tudo seja para maximizar a riqueza dos proprietários. Nós aprendemos isso nesse curso e devemos ter isso em mente. A empresa, a meta da empresa, por consequência de todos os gerentes e empregados, é maximizar a riqueza dos proprietários. Isso é importante. Nós vamos ver assim. Para que isso possa acontecer, é necessário uma correta apuração de custos. Afinal, um produto ou um serviço, ele precisa, antes de ser disponibilizado no mercado, saber se vai dar lucro ou prejuízo. E isso somente através de uma correta apuração de custos, como nós vamos ver a seguir. A formação de preço também. Qual é o objetivo da formação do preço no mercado? Como nós vamos ver a seguir. Próximo, por favor. Como o Arnaldo comentou, o diferencial nas organizações hoje passa a ser a sua correta apuração dos custos. Muitas organizações não sabem o seu custo, o custo do seu negócio. Antes da gente entrar nos sistemas e métodos de custeio, eu vou fazer algumas definições que são do Eliseu Martins, para a gente diferenciar um pouco gasto, despesa e custo, principalmente, que é um pouco confundido. Gasto é todo bem ou serviço recebido e onde existe seu reconhecimento contábil. Investimento é toda a aplicação dos recursos em bens, onde ocorre a depreciação e a amortização. Despesas é todo o seu gasto no suporte à produção, quer dizer, tudo que está envolvido na produção, que é despesa com administração, com vendas. E custo é todo o seu gasto direto com a sua produção ou com a sua prestação de serviço. Os custos eles ainda podem ser divididos em direto e indireto, quer dizer, o custo direto está relacionado com a produção e o indireto não. Os custos fixos e variáveis, quer dizer, os variáveis dependem da quantidade que você vai produzir e os outros não dependem da quantidade que você vai produzir. Próximo. Eliseu Martins faz também uma divisão dos sistemas de custeio em 3 grandes módulos. Um deles são os custos para estoque, que, por exemplo, são custos de processo, médio, histórico, custo, produção e absorção. São os custos que auxiliam no controle de estoque. Próximo. Nós vamos falar do custeio de absorção, porque ele é o único legalmente aceito para a elaboração de balanço e de demonstrativo de resultado. Quer dizer, o custeio por absorção, ele vê somente os custos da produção. Quer dizer, nós temos os custos, os estoques dos produtos e a venda. Quer dizer, os custos são repassados para os consumidores e as despesas são descarregadas após a apuração do lucro bruto. Próximo. Outra grande divisão são os custos para planejamento e controle. Quer dizer, a organização ela precisa conhecer o seu ambiente, a sua realidade, utilizar sistemas de custeio, está sempre fazendo correções caso haja necessidade. Os custos para planejamento e controle, por exemplo, o padrão, é o custo operacional. Quer dizer, ele é conhecido antes de se iniciar uma produção. Ele é projetado para o próximo exercício. No decorrer do exercício seguinte, ele é feito um acompanhamento e correções. Você projetou um custo,
e no exercício seguinte você está sempre fazendo correções para que você alcance o seu objetivo. Em custos para decisão, nós temos os custos diretos, tipo de sistema direto, ABC, meta e arrecadado. O direto, que a melhor nomenclatura seria até variável, porque ele vê os custos diretos e indiretos, ele despreza os custos fixos. Próximo, por favor. O custeio direto, ele despreza o custo fixo. Só que o custo fixo ele nos dá um ponto muito importante, que é o ponto de equilíbrio. Isso quer dizer a quantidade mínima que eu devo produzir para que eu tenha lucro. Próximo, por favor. O ABC é um sistema de custeio que aborda também os custos indiretos, que os sistemas tradicionais não dão um devido tratamento. No ABC, existe uma mudança na visão da organização. Os sistemas tradicionais, eles olham uma visão funcional, uma visão vertical, por departamentos. E o ABC, ele olha os processos, as atividades, quer dizer, tem uma visão horizontal. Próximo. O ABC, ele faz uma amarração das atividades, recursos e objetos de custo. Quer dizer, as atividades necessitam de recursos, que são amarrados através dos direcionadores de recursos, e os produtos necessitam de atividades, que são amarrados através do direcionador de atividades. Próximo. A importância dos custos no processo de formação de preço.